Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Nós vamos ler o livro de Amós, capítulo 1 ao 3, capítulo 1, partiu leitura. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse ele: o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os prados dos pastores lamentam, seca-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Avém e de Bet-Eden, aquele que tem o cetro, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque levaram cativo todo o povo para entregar a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. De Asdod exterminarei o morador, e de Asquelon aquele que tem o cetro. Tornarei a minha mão contra Ecom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a compaixão, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, o qual consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, fogo que lhe consumirá os palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia do turbilhão. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Quiriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de trombeta. Exterminarei o juiz do meio dele, e matarei com ele todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos, pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, perverte o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram a mesma moça, assim profanando o meu santo nome. Também se deitam junto a qualquer altar sobre roupas
empenhadas, e na casa de seu Deus bebem o vinho dos que têm sido multados. Contudo, eu destruí o amorreu diante deles, a altura da qual era como a dos cedros, e cuja força como as dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Outro sim fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Acaso não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E aquele que é corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa. Fará ouvir a sua voz o leão novo no seu covil, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sob os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços nela há, e que opressões no meio dela, pois não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição,